Bom dia, queridos, graça e paz. Agora às 5 horas da manhã e tá desabando o mundo aqui em Salvador do Sul. Muita chuva, fazem 17 graus, mas glória a Deus, né? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje que fica lá em Tiago, capítulo 3. Eu marquei alguns versículos e nós vamos falar hoje sobre o domínio da língua, né? Eu acho que nós, cristãos principalmente, nós deveríamos ter um cuidado maior com aquilo que falamos, né? Porque a gente pode dar vida ou morte aos que escutam. Amém? E é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Vou compartilhar essa palavra aqui que o Senhor trouxe a mim nesta manhã, que serve para a minha edificação e para a sua também. Bom, em Tiago capítulo 3, versículo 5, diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não podemos ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Eu não precisaria nem explicar esse texto, porque para bom entendedor, meia palavra basta, não é? Mas a palavra do Senhor, pode entrar. A palavra do Senhor Jesus, ela é muito clara quando fala sobre isso, lá em Tiago, assim como em Mateus 12:36, e eu tirei outras referências aqui também, Provérbios 13:3, Provérbios 12:18, e entre outros livros que falam sobre isso, sobre a importância, meu Deus, de dominar a língua. Aleluia. Então, meus irmãos, olha só. Aqui, logo no início do capítulo, fala sobre esse cuidado que nós devemos ter. Então, lá no versículo 2 diz assim, ó: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E aí, ele dá o exemplo de quando nós botamos o freio na boca dos cavalos ou do navio, que ele é parado pela âncora, né? São pequenos adereços que fazem parte de grandes coisas, que controlam aquelas grandes coisas, como cavalo ou como navio. Assim é a língua, né? E eu gosto de frisar que muitas vezes a gente olha para nós mesmos, e eu falo sempre por mim isso, tá? Como perfeito, como uma pessoa sem erros, como uma pessoa que faz tudo certo. Mas quando nós proferimos algo para alguém como maldição, nós estamos colocando todo o contexto fora. Por quê? Porque da mesma fonte não jorra dois tipos de água, queridos. Não vai jorrar água doce e água amarga. Entende? Se você é uma pessoa que tem o domínio próprio, que é um dos dons do Espírito,
você vai ser cuidadoso no falar. Você vai mais ouvir do que falar. Sabe por quê? Porque a palavra diz, se eu não me engano, é em Mateus 12:36, que o Senhor, Ele nos pedirá contas de tudo aquilo que nós falarmos, tá? E isso é muito grave, queridos. Por quê? Porque quantas coisas no decorrer do dia nós falamos sem pensar, quantas calúnias nós levantamos contra alguém sem pesar isso e sem perceber que um dia o Senhor, Ele pedirá contas de tudo isso que nós falamos. Veja só. Deixa eu ver se é aqui. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Veja. Mas eu não gosto do fulano. Mas o fulano é assim, é assado. Evite falar sobre. Entendeu? Não cometa esse descuido de falar sobre algo do fulano, porque isso pode trazer para você grandes consequências no mundo espiritual. Mas o fulano é um traste, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Veja, a Bíblia fala que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos. Ou seja, aquilo que você profere sobre a vida de outra pessoa pode trazer sobre ela bênção ou maldição, assim como sobre você. Então, quando eu olho para uma pessoa e vejo que aquela pessoa é uma pessoa difícil, de dura serviço, e eu olho para ela e digo, Deus tem mesmo que entrar com providência e pesar a mão sobre essa pessoa. Gente, você não tem noção de como isso é grave. A Bíblia vai dizer, terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Nós estamos então desejando que a justiça de Deus entre sobre aquela pessoa. Como seria se a justiça de Deus entrasse sobre a nossa vida? Olha que interessante. Vou dar um testemunho sobre mim. Há uns dias atrás, eu estava com uma tristeza muito grande no meu coração. Eu estava magoada. E eu disse, Senhor, entra com a tua justiça sobre essa pessoa. Porque o Senhor sabe que tudo que ela está falando sobre mim é mentira. E o Senhor sabe como isso tem me entristecido. Eu estava muito magoada. E eu falei isso com o Senhor. Apenas com o Senhor. E eu fui visitar uma irmã. Profeta de Deus. E como sempre a gente faz, a gente ora antes de ir embora da casa dela. Noutra cidade, não é aqui em Salvador. E Deus usou essa irmã para me dizer que eu não deveria pedir a justiça sobre essa pessoa, porque a justiça era dele. E no tempo oportuno, ele entraria com a justiça, mas que eu não deveria pedir a justiça sobre essa pessoa. E aquilo veio para mim como uma bofetada. Podem acreditar, porque eu estava muito ferida. E quando nós estamos feridos e magoados, nós temos essa tendência a proferir palavras que podem prejudicar para sempre uma pessoa. Obviamente, eu engoli a seco, baixei minha cabeça, porque realmente eu estava errada. Vim para casa, pensando naquilo que o Senhor havia me falado. E ao orar, eu me arrependi, pedi perdão e mudei a minha visão sobre isso. E desde então, eu tenho paz sobre esse assunto. Então nós temos que entender que há momentos que nós não devemos falar sobre a situação, ou a personalidade, ou o jeito de fulano ou cicrano. Porque isso pode acarretar problemas para a nossa vida. E talvez você esteja vivendo uma vida de derrota. E você diz, Senhor, eu te sirvo há tantos anos, mas nada prospera na minha vida. Nada dá certo, o que eu estou fazendo de errado. Então esta manhã, o Senhor veio de encontro ao teu coração e ao meu a dizer, você só não está prosperando
Você só não está crescendo porque você tem falado, proferido coisas que não edificam. Você não tem sido a árvore que dá bons frutos e a fonte que jorra água doce. Você tem jorrado água amarga, dizendo que serve a Deus. Veja. Cale a sua boca. Com todo respeito, fecha ela. Não fale, não profira palavras de maldição contra alguém. Ah, mas eu não estou amaldiçoando, tomara que morra. Não, mas aquela pessoa mente, aquela pessoa fofoqueira, aquela pessoa é má, Ó. Cale a boca. Se tiver que falar para alguém, fale com o Senhor. Não fale para os outros. Sabe por quê? Porque você está envenenando as pessoas que estão ouvindo. E você está dando para elas uma autoavaliação sobre quem é você. Veja. As palavras de sabedoria dão vida. Se eu não me engano, em Provérbios 13, porque em Provérbios 18, 21 fala que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Você tem noção que talvez você esteja colhendo coisas por palavras que você falou em um momento de raiva sem se dar conta? Porque às vezes a gente fala. Então deixa eu te falar um negócio. Dobra o teu joelho aí onde tu tá, fala com Deus, pede perdão de todo o teu coração se você proferiu algo sobre alguém e muda a tua vida. Não profere nada mais sobre essa pessoa. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. É o que a palavra fala. Gente, eu tinha muita dificuldade, ainda hoje eu tenho muito cuidado, porque no momento da raiva eu tenho essa tendência a falar além e ferir as pessoas. Sabe assim, ó, eu vou falar por mim, eu não estou falando por ninguém, eu estou falando por mim. Eu era no passado uma pessoa que quando alguém me feria, eu tinha prazer em ferir essa pessoa com palavras. E às vezes eu humilhava essa pessoa. Quantas pessoas eu devo ter matado espiritualmente por isso? E eu me arrependo. Eu me arrependo, de verdade. E eu pedi perdão ao Senhor sobre isso. E eu tenho tentado mudar, sabe por quê? Porque a vida, ela é uma oportunidade que nós temos de melhorar, de crescer espiritualmente. Então, eu tenho pedido ao Senhor sabedoria para que Ele me transforme e me molde segundo o caráter dEle. E eu percebo a mudança em todos os âmbitos, porque quando eu decidi mudar a minha visão sobre os outros e decidi calar a minha boca, como o Senhor já vem me orientando há muito tempo, eu tenho visto Deus agir em coisas que antes estava travada na minha vida. Porque às vezes as coisas só estão travadas na vida da gente porque nós falamos demais. E não é só contar os teus planos para as pessoas. É sobre falar mal delas. Veja. A Bíblia vai dizer em Tiago 3, 7 que toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. E a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, escute, cheio de veneno mortífero. E aí, diz mais assim, e essa é para nós aqui, ó, que se dizemos cristãos. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como pode isso? Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. E ainda vai nos dizer, meus irmãos, não podemos ser assim. Não pode ser assim. Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos ser assim. Vamos começar a olhar para nós mesmos, dentro de nós. Porque às vezes a gente olha assim, ó, o pecado do outro, a dificuldade do outro, com um olhar de julgamento e não com um olhar de acolher, um olhar acolhedor, de amor. Ah, mas o fulano me feriu, o problema é do fulano com Deus. Isso não muda quem eu sou.
Se ele me feriu, eu tenho todo o direito de me entristecer, com certeza, eu sou ser humano. Eu vou me magoar, mas eu vou orar ao Senhor para que o Senhor trabalhe isso em mim. Para que essa dificuldade me aperfeiçoe para o reino dele. Entende? Quanto a outra pessoa e ao mal que ela me fez, que Deus abençoe a vida dela e que ela mude. E que ela perceba que o que ela está fazendo é errado. E que não vai acrescentar nada em sua vida com Deus. Entende? Vamos produzir frutos doces, água doce que gera vida nas outras pessoas. Vamos ser pessoas de Deus. Sabe quando você erra? Você reconhece o seu erro e você chega até o Senhor e se arrepende. E o Senhor, Ele te acolhe com amor, Ele te orienta para que você não venha fazer a mesma coisa. Mas muitas vezes nós sofremos uma injustiça ou alguém nos fere, peca contra nós. E nós não temos capacidade de perdoar essa pessoa nem de acolhê-la com amor. Mas nós dizemos que somos de Deus. Não somos. Quando nós proferimos palavras de maldição sobre alguém, nós não somos de Deus, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então o nosso coração ele está cheio de amargura, de rancor, de ódio. Ele não está cheio de Deus. Ele não está cheio do amor do céu. Meu Deus. Ouçam o que a palavra diz. Obedeçam e coloquem em prática e vocês viverão. Amém? Perdoe o que te feriu, entregue para o Senhor e não fale mais sobre isso. E você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Em nome de Jesus, profetize bênção, profetize prosperidade, paz e não a ruína do outro. Em nome de Jesus. Um beijo.